Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa manhã. Muito bom estarmos aqui como igreja do Senhor, como irmãos, como família, povo de Deus, depois de uma semana de trabalhos, de atividades, poder nos reunirmos aqui nessa manhã para aprendermos da palavra do Senhor. Obrigado, irmão. E também para consagrar ao nosso Deus a primícia da nossa semana. A semana se inicia hoje, no domingo. E desde já nós estamos aqui colocando diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, as nossas atividades, para que o Senhor tenha primazia em tudo que nós fizermos, que Ele tenha a primazia. E é uma grande alegria estar com os irmãos, sempre uma grande alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 23. Nós vamos ler até o verso 35. Mateus capítulo 18, verso 23. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, sendo íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que traga luz, traga compreensão, traga, Senhor, aplicabilidade e que quando ouvirmos a Tua voz, quando estivermos diante da Tua palavra, Senhor, que tenhamos como algo tão importante para nós, ó Deus, como a palavra mais importante, como o conselho mais alto, ó Deus, que podemos receber. Às vezes nós bebemos, ouvimos de fontes e de pessoas que não procedem, ó Pai, que não fazem bem, conselhos que não valem a pena nós ouvirmos, mas quando nós estamos diante da Tua palavra, então nós estamos diante do conselho de Deus, estamos diante da palavra revelada. Assim nós cremos e assim nós confessamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu iniciei o trabalho em igreja,
como muitos, quando começa a estudar teologia, quando começa a estudar num seminário, num instituto bíblico, nós ficamos muito presos ou muito limitados à teoria de muitas coisas. Então nós estudamos, nós aprendemos. Só que quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos para o trabalho, quando nós começamos a caminhar com pessoas de uma maneira mais prática, nós começamos a observar o quão difícil é lidar com pessoas. O quão difícil é você trabalhar ativamente numa igreja. E mesmo que você não tenha tido ainda essa experiência, mesmo que talvez ainda você não tenha sido líder de algum departamento da igreja, isso é fácil de você entender também, porque com toda certeza você está inserido em uma família, com toda certeza você está inserido em algum ambiente de trabalho, de escola. E uma coisa que fica muito claro para nós é de que aonde existem pessoas, existem conflitos. Existem situações conflitantes, demandas, ofensas. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós observamos que o Evangelho é um grande ajuste de contas. Que o Evangelho é justamente o fazer as pazes de um relacionamento que estava quebrado. É claro que eu estou me referindo aqui ao relacionamento homem e Deus, ou do relacionamento Deus e homem. Esse relacionamento, que é o mais importante de todos, a base do nosso relacionamento com Deus, ele foi quebrado no Éden. Houve ali uma ruptura, houve ali uma ofensa do homem para com Deus, não cumprindo o seu mandamento, desobedecendo a sua ordem, e por isso se tornando culpado diante de Deus, por isso se tornando então, assim, avesso agora às coisas de Deus, à sua vontade, à sua ordem, porque o homem preferiu seguir antes o seu próprio coração, a sua própria vontade, a sua própria cobiça, o seu próprio entendimento. A partir daí nós vemos que a narrativa bíblica, a história da redenção, se passa justamente nessa perspectiva, de que Deus enviou Jesus, de que Deus enviou Cristo para nos perdoar os nossos pecados. Não havia como Deus se relacionar com pecadores sem antes resolver este problema desse relacionamento que agora estava quebrado, rompido. Não tínhamos como ter relacionamentos com Deus. E é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu em nosso lugar, é por isso que Ele suportou a ira de Deus, é por isso que Ele se entregou por nós, para que agora tivéssemos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Na cruz, Deus nos perdoou. E essa passagem, essa parábola, e é interessante que o verso 23 começa dizendo algo que geralmente está no início de muitas parábolas, né? Por isso o reino dos céus é semelhante. Então, nós temos aqui a definição do que é uma parábola. Você não sabia? A definição da parábola é exatamente isso aqui, é uma semelhança entre o reino dos céus, entre uma verdade espiritual do reino, comparada a uma história. E aqui nós temos aqui a história do credor incompassivo. Nós temos muitas parábolas na Bíblia. E Jesus fala isso aqui, ou Jesus conta essa parábola, num contexto em que ele já estava falando do perdão. Primeiro, Jesus falou sobre confrontar um irmão culpado. E aqui nós já temos aqui uma coisa muito importante, que é o perdão não significa que nós não iremos confrontar, o perdão não significa que nós não iremos encarar as consequências, o perdão não significa que nós iremos aceitar que as coisas não sejam tratadas,
Mas os versículos anteriores ficam para uma outra ocasião. Mas o fato é, naquele momento Jesus está falando sobre confrontar um irmão faltoso. Ou seja, quando um pecado for cometido, quando uma falta for feita num relacionamento dentro da igreja, nós devemos confrontar, primeiramente, individualmente, depois um outro irmão junto e depois toda a assembleia, para que aquele irmão faltoso, aquele irmão que está contumaz numa prática pecaminosa, se conserte. Mas então Pedro, pegando esse gancho, ele faz uma pergunta para Jesus que é: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí, de acordo com alguns comentaristas, a tradição rabínica dizia que deveria ser perdoado até 7 vezes. E Jesus então faz aqui uma espécie de jogo de palavras, né? Não apenas 7, mas 70 vezes 7, que seria 490 vezes. Um número não simplesmente literal, mas, ou seja, Jesus estava dizendo aqui, olha, você deve viver uma vida perdoando. E aí, então, Jesus vai contar essa parábola do porquê nós devemos viver uma vida perdoando. Considerando que nós somos pecadores, considerando que nós pecamos contra Deus e que todos os dias nós pedimos perdão para Deus, com certeza já superou mais do que 490 vezes. Então, Jesus vai contar essa parábola, que nós vamos usar aqui também como ilustração do que nós queremos dizer aqui hoje de manhã. Havia um rei, um senhor poderoso, que foi ajustar contas, foi fazer uma auditoria. Ele começou ali a ver quem devia a ele. E um dos servos que se aproximou nessa demanda, lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu tinha aqui a conta disso. 10.000 talentos. Um valor astronômico, cerca de 35 quilos de ouro. Se nós fôssemos fazer uma conta do que um trabalhador médio ganhava, que era um denário por dia, se nós fôssemos converter isso em reais, enfim, em dinheiro, nós iríamos chegar à conclusão de que esse homem nunca poderia pagar essa dívida. Nem se ele trabalhasse de forma ininterrupta, sem dormir, sem parar para almoçar, sem parar para descansar, o que é impossível, ele nunca conseguiria saldar essa dívida para com este senhor, mas ainda assim, ele suplica a misericórdia desse senhor e diz, no verso 26, sê paciente comigo e te pagarei. Porque, do contrário, ele seria feito escravo, a sua família, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que possuía até a dívida ser paga, e com toda certeza nem ainda assim a dívida seria paga. Hoje em dia nós não temos mais prisão por dívida, mas nessa época tinha, não só prisão, mas também as pessoas eram feitas escravas até que aquela dívida fosse paga. E ele então suplica a misericórdia desse senhor, e de uma maneira surpreendente, no verso 27 nos diz que este senhor lhe perdoa. Diz o verso 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, isto é, tendo misericórdia, ou seja, não retribuindo a ele o que lhe era devido. O que era devido a ele era saldar a dívida, era ser preso, era ser condenado. Compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, em primeiro lugar, nós vemos que este homem, que nós não temos aqui o nome dele, mas esse devedor, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Ele tinha uma dívida impagável, não tinha condições de ser paga, mas ele foi perdoado. E numa história de perdão, trazer essa ideia de dívida é uma coisa muito importante, porque o perdão significa não cobrar, não ter esse ajuste de contas de algo que lhe era devido. É você abrir mão de algo que você deveria requerer. Ou seja, uma dívida que deveria ser paga, mas você, então, você não a cobra. Essa é a ideia de perdão, não cobrar essa dívida.
E aplicando então, já que é uma verdade do reino dos céus para as nossas vidas, quem é que tinha uma dívida impagável para com Deus? Quem é que nesse relacionamento que nós falamos, que é o principal, o maior relacionamento que temos, estava nessa condição aqui, de prestes a ser condenado, de prestes a ser lançado no inferno, porque não tinha condições humanas de pagar essa dívida, ainda que ele fosse feito escravo, a sua família, ainda que ele morresse para saldar essa dívida, não seria suficiente. Quem é esse homem devedor? Esse homem devedor, no meu caso, chama-se Bruno. No seu caso, é o seu nome. Esse primeiro devedor somos nós, que não tínhamos como saldar essa dívida. Mas abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses. Capítulo 2, verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse devedor éramos eu e você. Esse talão de dívida, dívida impagável, o Senhor Jesus o removeu de nós, o arrancou de nós, e com o seu sangue, ele encravou na cruz aquele talão de dívidas, aquele escrito de dívidas, que constava contra nós, de ordenanças, de pecados, de ofensas, de transgressões, que era justamente requerido por Deus. Mas Jesus pegou essa dívida, a removeu de nós, encravando-a na cruz. No seu último suspiro, bradou, tetelestai, está consumado. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga de modo cabal, pleno, único, suficiente, por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nos perdoou os nossos pecados. E ao perdoar os nossos pecados, nós tivemos o relacionamento com Deus reabilitado, refeito. Nós somos reconciliados. A ideia de reconciliação é justamente isso. A aliança com Deus, ela foi feita novamente. Agora nós podemos chamar Deus de Pai, agora nós podemos ter acesso à presença de Deus, agora nós podemos ter comunhão com Deus. Então essa é a primeira cena da parábola. Nós somos pecadores perdoados. Nós somos devedores que teve a sua dívida paga pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso relacionamento com Deus foi refeito. Agora a segunda parte dessa parábola, ela vai falar do que se segue, porque esse homem ele vai embora. Continue acompanhando aí, na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, o restante da parábola. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida.
Ora, imagine que você devia uma dívida, que se você não pagasse, você seria feito escravo, a sua mulher, os seus filhos, os seus bens penhorados, a sua vida seria destruída. Mas, misericordiosamente, você foi perdoado. E ao sair dali, alguém que te devia 100 denários, que também era uma expressão até considerável, considerando que um denário era o serviço de um dia, ele devia 100 dias de serviço, ele devia aí um pouco mais de 3 meses, era uma quantia até considerável, mas não era uma dívida impagável, era uma dívida possível de ser paga. E ele não perdoou. Aquele que acabou de ouvir, que foi perdoado, que recebeu o indulto, que recebeu o perdão, não teve a compaixão, não teve a sensibilidade de olhar para aquele que lhe devia e fazer um link, e fazer uma conexão. Eu acabei de ser perdoado de uma dívida impagável, eu vou perdoar esse homem. O que eu perdoei é imensurável perto dessa quantia. Vai-te em paz, você não me deve mais nada. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é de que a única coisa que Deus requer de nós é que nós perdoemos. É que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. Porque, como nós falamos no início, todos os relacionamentos são marcados por conflitos. Todos os relacionamentos são marcados por conflitos. Todos os relacionamentos haverá, infelizmente, por mais que nós sejamos regenerados, transformados, estamos no processo de santificação, nós iremos errar com alguém. Nós iremos, em algum momento, falhar. E é nesse momento que o perdão bíblico, é nesse momento em que a cura que o perdão pode trazer, assim como trouxe no nosso relacionamento com Deus, poderá restaurar este relacionamento. Veja, agora, Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Diz aí: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Lembra-se que o Senhor lá da história, ele se compadeceu do seu servo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está dizendo, imite a Deus. Siga o exemplo de Deus. Siga o exemplo daquele que perdoou uma dívida impagável. Siga o exemplo daquele que não quis requerer aquilo que lhe era devido. A justiça, ele não aplicou a justiça que era devida. Não cobrou aquilo que devia ser cobrado, porque se compadeceu de nós em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus e perdoai-vos uns aos outros. Se nós lêssemos aqui, capítulo 4, os irmãos iam ver que existem várias situações aqui que está falando de conflitos. Ele vai falar aqui sobre a mentira, ele vai falar aqui sobre a boca, a palavra torpe, ele vai falar aqui sobre a amargura, a cólera, a gritaria, a ira, a blasfêmia. Ele vai falar de uma série de situações aqui, de conflito, de pecado, ou seja no nosso relacionamento para com Deus ou no nosso relacionamento para com o outro, que no final Paulo vai dizer, assim como nós pedimos perdão a Deus por estas coisas, perdoe também. Porque a gravidade do nosso pecado, em primeiro lugar, é porque é feito contra Deus. E depois porque também é feito contra o próximo. Quando nós pegamos todas essas listas que
a palavra de Deus vai falar sobre os nossos pecados, os irmãos podem observar que boa parte delas está falando do nosso relacionamento com o próximo. Gritaria, linguagem torpe, imoralidade sexual, mentira, desobediência, homicídios, adultério, tudo isso é praticado com uma outra pessoa. Então, o que a palavra do Senhor está ensinando aqui, em Mateus capítulo 18, é, dentro dos nossos dois maiores relacionamentos, isto é, nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento para com o próximo, nós precisamos entender a importância do perdão. De que as nossas ofensas, elas devem ser perdoadas. E de que o perdão é uma das marcas daquele que foi perdoado. Como nós podemos dizer que fomos perdoados dos nossos pecados? Como nós podemos ler 1 João, capítulo 1, quando diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, e nós não conseguimos perdoar na igreja, em casa, amigos, familiares, nutrir aquele desejo de vingança, aquele rancor, aquele ódio, que na verdade faz mais mal para nós mesmos do que para o outro. Talvez uma das imagens que eu mais gosto quando eu entendo o que é perdão é daquele filme Peregrino, ou daquele livro, né, que depois se tornou um filme. Melhor ainda, o livro, né, também eu li algumas vezes, quando o cristão se depara ali à cruz, né, diante da cruz, e aquele fardo que ele carregava era um fardo muito pesado, muito difícil, ele solta das costas dele quando ele então entende a obra de Cristo. Então ele agora tem uma vida leve. E Jesus nos falou isso, né? Tomai de mim o meu fardo e o meu jugo, porque ele é suave e leve. Mas aquele que nós carregávamos, ele era pesado. Pesado porque nós tínhamos uma dívida tão grande para com Deus. E também porque nós não tínhamos essa capacidade de perdoar. Sabe por que é possível conviver numa igreja com irmãos diferentes, de opiniões diferentes? Sabe como é possível nós caminharmos num casamento também com tantas diferenças? E quando muitas das vezes surgirem situações de ofensa, situações em que a outra pessoa errou, realmente errou. Ela não é digna do seu perdão, assim como nós não éramos dignos do perdão do Senhor. Mas, porque nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, ele foi refeito pelo perdão, e de que Deus não nos requereu a dívida que nós tínhamos para com Ele, nós então somos impulsionados, estimulados, ensinados a viver uma vida de perdão. Jesus deixa isso muito claro quando ele encerra essa parábola, novamente lá no capítulo 18, quando ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Nós somos então, meus irmãos, ensinados nessa passagem a buscar viver essa vida de perdão. Perdoados que perdoam. Entendendo que o nosso relacionamento com Deus só é possível porque houve perdão. Que Deus nos ajude a aplicar isso nos diversos relacionamentos que temos. Talvez alguém aqui tenha alguma situação que está passando nisso, dificuldade em perdoar. Aí você então pensa assim, poxa vida, mas essa pessoa fez algo tão ruim comigo. Leia depois o que nós cometemos contra Deus. A nossa ofensa para com Deus era muito maior do que essa pessoa fez com você. Você pode ter certeza disso. E Deus nos perdoa em Cristo. E assim nós somos estimulados a também em Cristo perdoar quem nos ofende. Vamos orar ao Senhor?
Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que, assim como sem merecer o Senhor nos perdoou, perdoemos aqueles que não merecem o nosso perdão. Somente assim, ó Deus, é possível ter relacionamento, porque somos pecadores e iremos falhar, iremos pecar, iremos ofender. Mas o cristianismo é a grande história de como Deus perdoa pecadores. O cristianismo é a grande história de como o Senhor Jesus morreu e pagou uma dívida. E a partir dali nós podemos confessar os pecados e sermos perdoados por Ti. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a perdoar as ofensas, as injúrias, as difamações, as ofensas, as agressões. Sabendo, Deus, além de tudo isso, de que o Senhor é justo, de que o Senhor faz justiça. E de que, na verdade, a maior ofensa são os nossos pecados, os pecados que cometemos contra o Senhor. Então nada nesse mundo será comparado a isso. E se o Senhor ainda assim nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que de maneira sincera e que de maneira suplicante nos pede também o perdão? Nos ajude, Senhor, a termos essa disposição e a entendermos a vida desta maneira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.